mais um programa de entrevista do Arlete Convida. Mas antes disso, vamos falar dos nossos colaboradores, que afinal de contas, sem eles, não estaríamos no ar. Bom, se você vai fazer aquela festinha gostosa, você vai livrar o quê? Da browneria da Elisa. Você vai encontrar os brownies tradicionais, o bolo de brownies e uma série de embalagens diferentes para você colocar na sua festa. O telefone está aí no vídeo, é só ligar e encomendar o seu. Depois você dá sono, vai dormir, você escolhe o quê? Um bom colchão. Bons sonhos, um bom sono. Aí você vai pensar, que colchão? Colchão Onyx, o melhor do Brasil. Assim que nasce, você não sai dele. Depois, faz de tudo para não ir. É uma energia. Mais na frente, você usa também para se divertir. E vai chegar uma época em que você não vai ver a hora de voltar para ele. Um bom colchão te acompanha por toda a vida. E mais do que proporcionar uma boa noite de sono, proporciona um bom dia para viver. Experimente acordar bem. Colchão Onyx. Tem problema de vista? Se não tem, minha filha, você vai ter um dia, quando estiver mais velha. Então, qualquer problema que você tiver, seja ele grave ou não, você corre para o Hospital de Olhos Francisco Vilar, o melhor lugar para tratar da sua visão. Enquanto o João experimenta os primeiros óculos, Ana, vizinha dele, usa lentes de contato. A tia Marta, ela quer ficar ainda mais linda. E o vô Pedro agora pode ver melhor o rosto do neto. Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia, com você a qualquer tempo. Dr. Francisco Vilar, diretor técnico médico, CRMPI 743. E se você precisa de pacote gráfico, você tem escritório, você é médico, se você é dona de boutique, quer sacolas personalizadas, vai casar, precisa do convite bacana de casamento, convite de aniversário, lembrancinhas, edição de livros e uma série de outros serviços, você encontra na Gráfica Zende, a melhor da cidade. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 855. Agora tem mais uma coisa. Qual é a mulher que não gosta de se embelezar? Né? De fazer uma boa maquiagem, cuidar do cabelo, para se apresentar bem em qualquer situação. Você frequenta Fátima Fontinelli Estúdio. Aqui em Teresina é um lugar de excelência para quem quer ter uma boa aparência. E agora tem a Fátima Fontinelli no shopping de Timon, no Cocais Shop, chamado Estúdio F. Você que é de Timon ou você mesmo aqui de Teresina, vai até lá. Na segunda-feira funciona, inclusive coisa que daqui não funciona. Então, se precisa da festa, caiu na segunda-feira, vai lá no Estúdio F, no shopping Cocais, em Timon. Vamos começar a nossa entrevista? E antes de começar nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir para vocês, por favor, deixem um like aí na entrevista, compartilha com os grupos de WhatsApp, com os amigos de vocês, se inscreve no canal e deixa os comentários aí embaixo. É muito importante para mim. Vocês podem, inclusive, sugerir entrevistados que eu vou atrás, com certeza. O nosso convidado de hoje é o pastor Fabrício Fonseca. Isso. É um prazer tê-lo aqui, conversar um pouco da sua religião com nossos seguidores. Amém. Bem-vindo. Eu sou pastor há 18 anos. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador com 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos, eu fui para uma igreja evangélica batista no Uruçuí. Meus pais não eram, mas um conhecido meu pai me levou uma viagem no Uruçuí e ele disse que tinha muitos filhos pequenos e eu fiquei empolgado, que eu tinha 8 anos. Aí eu falei, quando chegar no Uruçuí eu vou brincar. Só que quando eu cheguei no Uruçuí, ele disse assim, vamos se arrumar e vamos para a igreja. E aquilo para mim foi assim uma coisa de outro mundo, porque eu disse, igreja, eu queria era brincar. Lógico. Aí, não vou para a igreja. Aí me arrumei, fui para a igreja. E nesse dia, eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu tinha 8 anos de idade. Aí, voltei para minha família. Minha família não era. E falei para o papai, para a mamãe, disse, olha, eu aceitei Jesus e eu agora vou para a igreja. Aí meu pai disse, meu filho, vá, eu tenho certeza que lá você não aprendeu o que não presta. É verdade. Aí eu comecei a caminhar e com 19 anos eu fui estudar em Belo Horizonte. E eu passei 4 anos em Belo Horizonte, estudei teologia, também fiz grego clássico na UFMG. E depois eu retornei para o meu Piauí, né?
muitas pessoas lá em Minas queriam que eu fosse pastorear em Minas e outros queriam que eu fosse para o exterior, para o Canadá. E eu fiquei naquela crise. Eu disse, não, eu tenho que voltar para o meu Piauí. As origens. Porque eu amo o meu Piauí. A verdade é essa, eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu Piauí. Apesar que eu tive muitos convites para pastorear tanto no Brasil como fora, mas eu nunca deixei de amar a minha terra, o meu Piauí. Apesar que eu sou de Floriano, eu não sou de Teresina, eu sou de Floriano, princesinha do Sul. Então eu sou de Floriano, nascido e criado em Floriano. Entretanto, eu vim para Teresina e eu estou aqui no meu Piauí. Eu amo minha terra, eu sou apaixonado por esse calor, eu sou apaixonado por esse calor, sabe, esse clima quente. Eu sou um apaixonado. Muitas pessoas que estudavam comigo lá em Belo Horizonte, muitas pessoas do Brasil todo até fora, em Guiné-Bissau. E aí as pessoas iam para Belo Horizonte, muitos vindo do Nordeste, e ficavam encantados, apesar que Belo Horizonte é muito bonito, né? Minas e o leste de Minas é uma coisa de outro mundo. Mas eu dizia para eles, olha, eu vou voltar lá para minha terra, eu vou voltar para o meu Piauí, e vou casar com uma piauiense. Ele dizia, Fabrício, mas tanta mulher aqui, tanta mulher bonita em Minas. Minas tem muitas mulheres bonitas, de mulher bonita, altas. E eu disse, não, mas eu vou casar com a piauiense, aquela que come o arroz e o feijão comigo. Tá certo, tá certíssimo. É uma história de vida bonita, então. Aí eu vim, me casei, graças a Deus, com uma piauiense teresinense. Certo. Agora vamos falar um pouco de como vivem, como é que é a religião evangélica, né? Para os nossos seguidores, eu já trouxe um espírita aqui, o senhor agora como evangélico, eu pretendo trazer um padre da Igreja Católica, que é a minha igreja também. E eu queria até pedir a você, seguidor, se te conhecer alguém que tenha a religião com as raízes na África, candomblé, por exemplo. Se você conhecer alguém, entre em contato com a gente, tá? Porque eu não conheço ninguém dessa área e eu gostaria de entrevistar um também. Vamos passear pelas religiões, né? É bom sempre, porque, afinal de contas, são todas cristãs, né? Isso. Eu queria perguntar ao senhor por que os evangélicos são chamados de protestantes? Porque isso foi no século XVI. Isso foi no século XVI, com a grande reforma protestante, que começou com Lutero. Assim, não começou com Lutero, apesar que Lutero foi o grande, né? o auge. Mas a reforma protestante ela já vinha há muito tempo atrás, com John Wycliffe na Inglaterra, com John Wycliffe, com o menino também, o John Wycliffe, o John Hus. Então chegou até Lutero. Lutero foi o grande. Então quando Lutero vem, ele não queria rachar, a palavra é essa, ele não queria rachar com a Igreja Católica. A palavra é... Só para eu entender, o Lutero era católico? Católico. É um dissidente do catolicismo que fundou o protestantismo. Isso, o Lutero era padre. Ele era formado em bacharel em teologia, ele era mestrado, ele era doutorado em teologia, ele era um padre, um grande pregador da palavra de Deus, mas ele foi influenciado pelos escritos de John Hus, que já vinha falando sobre uma reforma. Não era rachar com a Igreja Católica, não era rachar. Era uma reforma. Só que a coisa tomou outros rumos e Lutero teve que sair, não rachar, sair. Então, com Lutero, ele não desconstruiu o catolicismo, não. Né? Ele simplesmente se adequou a outros dogmas. Lutero ele não tinha mais como ele ficar na Igreja Católica. Por várias coisas. Então ele sai e muitas pessoas o acompanharam, Lutero. E Lutero, como eu falei, era um grande pregador, e não só um grande pregador, ele era um homem muito culto, ele era um cara muito inteligente, demais. Ele era um fenômeno, a verdade é essa, ele era um fenômeno. Então Lutero ele sai, muitas pessoas o acompanham, e começa essa ideia, essa ideologia, que é reforma protestante. Protestante, que vem da protestar, entendeu? Exato.
que tomou uma conotação muito forte no Ocidente, protestar. Então, a reforma protestante, ela vem dentro daquele ambiente do Renascimento, que vinha da Idade Média, Idade Média, né, história, vem a Idade Média, aí aparece agora o Renascimento, que vem com uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova visão das coisas, e Lutero entra dentro dessa dimensão, com as 97 teses, conhecidas como as 97 teses de Lutero. Então, Lutero sai da Igreja Católica, o povo, muitas pessoas, vão com ele, porque ele é um grande comunicador, vão com ele, e ele entra dentro dessa dimensão que é protestante, apesar que ele não quis isso. A verdade é essa, Lutero lá dentro ele não queria isso, Mas como tomou esse rumo, Lutero, ele caminha, surge a igreja luterana, os batistas surge depois com os anabatistas, que é uma outra, sim, entendeu? Se eu tiver tempo, eu vou. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas, pegando aqui o gancho, protestante por causa do Renascimento e com essa ideia de Lutero, de Zwinglio, também, é um grande também, Zwinglio, e outros, Calvino, né? Calvino também, que é da igreja presbiteriana, e assim vai. E aí, fundado o protestantismo. Protestantismo, que é essa ideia de protestar, né? Protestar. É, como se fosse de encontro ao que ele já conhecia, né? Foi uma coisa nova que surgiu. É uma coisa nova. Uma ideia nova, não deixa de ter uma ideia nova. Né? É, uma ideia nova. Até porque os dogmas são todos um pouco diferenciados, né? E Lutero, ele vem... O que é que mexeu com Lutero? Muitos, com certeza, vai ouvir aqui, muitos professores de história e... Ele protestou contra o quê na Igreja Católica? Isso, porque é o seguinte, Lutero, ele era um doutor em teologia. Só que Lutero chegou um momento como doutor em teologia e ele não tinha lido a Bíblia toda. Alguns versículos isolados. Durante todo o curso de bacharel em teologia, mestrado e doutorado, ele leu a Bíblia alguns versículos isolados. Quando ele chegou no doutorado dele, já era doutor, já era professor, aí ele começou a ler a Bíblia, e a Bíblia foi entrando dentro dele, e ele começou a ler a Bíblia toda, e uma palavra chamou a atenção de Lutero, que é o justo viverá pela fé. E essa é a palavra-chave. Isso é a palavra-chave do protestantismo com Lutero e com grandes homens de Deus. Essa palavra é: o justo viverá pela fé. Pela fé. Que vem protestar, só vai trazer um padre na frente lá e tal, que vem protestar a questão das indulgências. O protestar é a questão das indulgências. Eu preciso comprar algo, investir o meu dinheiro em algo para ir para o céu. E Lutero veio dizendo: não, eu não preciso comprar nada. Eu entro no céu pela fé. O justo viverá pela fé. Deus me aceita não pelo que eu tenho. Deus me aceita pela minha fé que eu tenho nele. Entendi. Espero que todo mundo tenha entendido a história. A história é muito bonita. Isso aqui foi uma história. Está bem contada. Aqui eu fui um professor aqui, mais ou menos. Eu costumo dizer que esse programa eu faço com muito prazer, porque eu aprendo muito aqui. Né? Eu aprendo muito. E também, eu nunca pensei que você ia perguntar essas coisas aqui. Não, aqui tem muita pergunta. Mas foi fluido aqui. Tem algumas pessoas que mandaram pergunta, outras é curiosidade minha mesmo. Mas foi isso. A questão do protestar, que eu estou fazendo o papel de um professor. Protestar a questão de indulgências. Tinha que pagar para entrar no céu. Lutero disse: não, o justo viverá pela fé. O padre vai explicar depois esse pedacinho aí da Igreja Católica, né? E a outra coisa, protestar também a questão que não estou falando mal aqui de igreja nenhuma, pelo contrário. Todos cristãos, isso, né? Eu tenho o maior respeito com a Igreja Católica. O maior respeito, tenho grandes padres, amigos meus,
Eu estou aqui falando da história. Eu sei, estou entendendo. Entendeu? Do estudo. A questão de Lutero também foi que ele dizia o seguinte, que a autoridade máxima não é no homem. A autoridade máxima é a palavra de Deus. Eu queria saber qual o papel do evangélico na sociedade, de um modo geral, né? Qual a importância dos evangélicos para a sociedade? Olha, eu sempre digo assim, se não fossem as igrejas, o mundo já tinha se acabado. Porque a igreja que eu pastoreio há 18 anos, vou completar agora 18 anos, peraí, é 18 mesmo, meu Deus do céu? 2019? Não, 17 anos. A igreja que eu pastoreio há 17 anos, as pessoas que estão lá são pessoas que foram restauradas do mundo da cachaça, no popular, no mundo da cachaça, muitos das drogas pesadas, não é maconha, não. Crack, muitas pessoas restauradas, hoje, pai de família, restaurado, trabalhando, vivendo a sua vida com dignidade. Muitas pessoas que chegaram na igreja, conflitos familiares terríveis, hoje estão na igreja vivendo bem, marido com a esposa, com os filhos. A igreja é um lugar que eu sempre digo que a igreja é o lugar da maior restauração social que existe na face da terra. Se não fossem as igrejas, misericórdia. Quantas pessoas dentro das igrejas que eram assaltantes, que eram bandidos de alta periculosidade, e hoje dentro da igreja, hoje não rouba mais ninguém. Quantas pessoas que assaltavam com arma, tomando celulares, tomando, bolsas. E como é que essas pessoas chegam até vocês na igreja? Deus toca no coração deles através de pessoas pregando a palavra de Deus para eles. Dentro de casa, às vezes, olha, essas pessoas têm uma mãe que ora por eles, tem um tio que ora, tem uma tia que ora, e a Bíblia diz que a oração toca no coração das pessoas. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14, se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quantas mães orando pelos filhos, e o Espírito de Deus toca no coração deles, e eles vão para a igreja, chegam na igreja, é restaurado, e não vão mais roubar, vão trabalhar. Eu sou uma pessoa, pastor, que tenho formação católica, sou católica e tudo, mas eu gosto de conhecer o que não é o meu cotidiano, o meu dia a dia. Então, eu já frequentei uma igreja evangélica, já fiz parte assim, de várias reuniões do espiritismo, né? Porque eu gosto de conhecer. Não, com certeza. Eu gosto de conhecer tudo. E de vez em quando, eu posso fazer uma analogia que entre uma e outra, porque é o que eu vivi, o que eu aprendi, mas não desrespeitando. Não, nós não estamos desrespeitando. Aqui eu reforço de novo. Não estou de maneira nenhuma desrespeitando aqui a Igreja Católica, pelo contrário, tem um trabalho fenomenal, entendeu? Nós não estamos falando mal de igreja, não estamos falando só falando a história, né? Tudo que é fé, que é oração, que é Deus, que é Jesus, junta, né? Congrega. Me diga uma coisa, e também eu queria saber do senhor o seguinte, porque a Igreja Católica, ela tem assim, ela é uma igreja muito grande, né, numerosa, grande, ela tem as paróquias aqui e lá, e essas paróquias, o ritual dela, da missa, da Sagrada Missa, é o mesmo em todas as paróquias, né, a mesma missa, aquele evangelho, aquele ritual litúrgico da igreja toda. E por que nos evangélicos existem vários tipos de igreja? Igreja Batista, Igreja Nova Vida, que é a sua, Filadélfia, Assembleia de Deus, igreja... Tem várias que eu nem sei não. Muita divisão. Existe alguma diferença? O que é que diferencia uma da outra? É interessante que isso faz parte da reforma protestante. A reforma protestante, ela teve os pontos positivos. Eu sou formado em bacharel em teologia e sou formado também em filosofia também. Eu sou licenciado em filosofia. Então, analisando historicamente, a reforma protestante tem seus pontos positivos, tem seus pontos também negativos, como tudo na vida, né? Então, a reforma protestante, ela causou isso também, ou seja, cada um vai, como a senhora falou aí tem a Assembleia de Deus, tem
batista, tem presbiteriana, tem quadrangular e assim sucessivamente. Mas eu gosto de analisar o seguinte, a senhora perguntou, pastor, por que tem tantas igrejas? Porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, sabe por quê? Eu analiso assim, Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão tremendo, que ele deixou tantas opções para a pessoa escolher. Diz, rapaz, eu vou para a igreja A. Por quê? Porque lá eu me identifiquei melhor. O outro diz, não gostei da A, eu gostei da B, eu me identifiquei melhor, então ele vai para B. Então elas são diferentes. São diferentes alguns pontos, mas a essência nós não somos diferentes. Qual é a essência da igreja evangélica? A Bíblia, a autoridade máxima, a Bíblia como manual de fé e prática, só Jesus salva, só ele, como diz Atos, capítulo 4, versículo 12. Só nele, só Jesus salva. E que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo fez novo. Então a base, Bíblia, autoridade máxima, manual de fé e prática, e Jesus, só ele salva. E que ele vai voltar para levar a sua igreja lavada e remida no sangue dele. Então, essa base fundamental, aquilo que a senhora falou no começo, esse dogma, essa doutrina, é a base de todas as igrejas evangélicas. Agora, tem algumas que, questão de roupa... São mais maleáveis, questão de mais, roupa... mais rígidas, outras mais maleáveis. Né? Isso é aquele negócio, ó. Depende do pastor, isso? Eu acho que depende. Depende do pastor, né? Eu acho que depende do pastor. Porque. Eu já entrei em igreja evangélica, que é tudo assim, muito calmo. A nova vida não é, não. Aí eu já entrei em outras que eu vejo mocinhas com a mini saia bem aqui assim. Aí eu digo, não, como é? Umas podem, outras não podem. Né? Algumas eu já vejo homossexuais, outras eu não vejo de jeito nenhum. São observações pessoais minhas, né? Por isso que eu falei dessas diferenças, né? Estou entendendo. É assim mesmo? Vai depender do pastor, né? Dependendo do pastor, né? Pode ou não pode. Eu acho que isso, né? É igual o pai de família, né? Tem a mãe, tem um pai, meu filho, aqui em casa, aqui o regime... É assim. Aqui o regime aqui em casa é assim. Como dizer minha avó, na lei do Chico de Brito. Como é? Na lei do Chico de Brito. Eu não sei quem é o Chico de Brito, mas eu escutava muito isso. A sua avó dizia. Que era... Tinha que andar na linha certa. Aí já tem outro pai, tem outra mãe, tranquilo, né? Não quer dizer que aquele que é assim ou aquele que todos estão amando, mas tem família que o pai e a mãe, não, meu filho, tranquilo. Aí já tem outro que o pai e a mãe, não sei o quê, aqui tem que... Se até que ponto isso é bom. Tem que ter o equilíbrio, né? Não pode ser também muito, também não pode ser muito solto. Tem que ter o equilíbrio. Agora, ser muito duro não é saudável. Ser muito solto... Até repele, né? Não é saudável. Tem que ter um uma equilíbrio. aguinha, pode beber. Obrigado. Agora é o seguinte, vai depender do pastor mesmo. Vai depender, a verdade é. Vai depender do pastor, a cabeça do pastor, entendeu? A visão do pastor, entendeu? Porque, como a senhora falou, tem pastor aí, né? Só falou que não pode, né? Mas já tem outro tranquilo. Eu não tenho problema. Qual é a visão dos evangélicos a respeito do aborto? Eu sou contra. O senhor particularmente é contra? Ou a igreja, os evangélicos de um modo geral são contra? Teologicamente, filosoficamente, eu sou contra. Eu analisando teologicamente, eu sou contra. Tem vários textos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que me dá base, eu ser contra. E filosoficamente também eu sou contra também. Porque é um ser. A diferença daquele ser é questão de dias, de meses e de anos. Aquele ser está com 22 dias. Eu estou com 41 anos de idade. Mas ele é um ser. Uau. Porque a Bíblia deixa claro. Lá em Salmo diz que antes mesmo de se formar, eu já te conhecia, sabe, Deus fala lá, antes de você ser gerado, eu já te conhecia. E no caso do estupro?
teve o estupro, tem solução. Quantas mães, e a senhora sabe, a senhora é uma mulher muito entendida nessa área, quantas mães, quantos pais, quantos casais loucos para adotar uma criança. A questão do estupro, deixa a criança nascer. Entrega para um casal. Tem casal aí que está de fila daqui para Floriano. É difícil. É difícil, porque eu estou falando estupro, porque você sabe que hoje em dia... Não, agora é o seguinte, agora o estupro a gente tem que analisar o seguinte, a questão do estupro. A pessoa, até para falar, é ruim, né? Ruim, péssimo. Péssimo. Quiser parar, quiser não, eu não pulo não. É assim, ruim, porque, sabe, terrível, né? Um animal, sabe, chegar e pegar uma mulher, e o que a gente vê na semana passada mesmo, estava aumentando o número, né? Na semana passada eu estava dando uma entrevista e estava lá um pai de família arrasado porque a filha tinha sido arrasada. Então vamos lá. A questão do estupro, a pessoa foi estuprada, no outro dia não já tem todo um tratamento? Tem todo um tratamento, não tem como nascer, porque tem todo um tratamento. Agora, irresponsabilidade. Por irresponsabilidade, tá grávida, aí pega, faz um aborto. Não, aí é outra coisa, história, né? Entendeu? Aí não justifica, eu também sou contra. Não é isso? Ah, mas não quero gerar. Não, minha irmã, não mate não, porque é um ser humano. Quantos casais, eu repito, quantos casais que estão com filha daqui para Floriano esperando um bebê, deixa nascer, entregue, pronto. Não seria uma solução. Né? Agora, a questão do estupro, dentro da ciência, já a pessoa foi estuprada, se ela correr imediatamente, se a família pegar, né, a pessoa e já levar para o médico, fazer todo o tratamento, não tem problema. O problema é que quem vai estuprada, pastor, às vezes nem tem coragem nem de denunciar, né? De se dizer que foi estuprada. Quando vai dizer, quando resolve, passa anos a fio sofrendo, né? Mas vamos mudar de assunto. Mas tem que falar. Mas tem que falar, a família tem que abraçar, é uma vítima, Ela não pode se sentir culpada, não, porque é uma vítima. E uma vítima não pode ser culpada e nem se sentir culpada de nada. Apesar que agora tem que ter todo um trabalho, né? Tem que ter um trabalho, trabalho espiritual, psicológico, né? Psicológico, psiquiátrico, sabe? Tem que ter um trabalho, muito amor, muito carinho. É um trabalho muito forte. Agora vamos falar do sacramento. O sacramento, para mim, assim, o principal é o batismo. Mas aborto, todas as igrejas evangélicas, pode ter uma exceção, mas via de regra, todas são contra. Eu também sou. O sacramento do batismo, né? A Igreja Católica, que é a igreja que eu aprendi, que eu vivi, como eu já lhe falei, a Igreja Católica, a gente pode batizar nosso filho assim que ele nasce, no dia seguinte, depois, né? E tem os padrinhos, que fazem o papel do segundo pai, não é? No caso de ausência dos pais, por um motivo ou por outro. Eles são exigidos deles um curso de preparação, para que eles tomem consciência do papel deles de padrinho. E como é que se realiza o batismo na sua igreja, na igreja evangélica? A palavra batismo é uma palavra grega, significa arrependimento de pecados. Então, o batismo, a pessoa tem que estar com consciência, raciocínio tranquilo e se arrepender dos seus pecados. Porque a própria palavra tem esse significado, arrependimento de pecados. Por que nós não batizamos crianças recém-nascidas? Não é criança, é recém-nascido. Porque ele não tem um entendimento, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe nada. Porque batismo tem que ser arrependimento de pecado. Porque todas as pessoas, lá em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 5, 6, 7, 8, João Batista, né, a senhora sabe, João Batista, que era primo de Jesus, ele batizava as pessoas lá no Rio Jordão. E as pessoas que iam até João Batista deixava claro: João, eu quero me batizar. Ele dizia: se arrependa dos seus pecados e será batizado. Então, o primeiro ponto é arrependimento de pecados. Se arrependeu dos seus pecados? Ah, mas eu não me arrependo, não. A gente tem que se arrepender de um bocado de coisa que a gente fez. Eu mesmo, quando era criança, fiz muitas coisas erradas, mesmo sendo criança.
Eu mentia. Mamãe dizia, meu filho, você encheu os litros? Xi! Meu filho, tu fez isso? Tem que se arrepender dessas coisas, porque é pecado, né? Se arrepender dos seus pecados, aí é batizado. Agora, pastor, e uma criança de 5, 6 anos, como é que fica? Olha, de 5, 6 anos, se ela chegar e dizer assim, eu quero me batizar, eu me arrependo dos meus pecados, eu entreguei minha vida para Jesus, porque tem criança com 5, 6 anos que tem um maior entendimento. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho Jesus no meu coração, eu arrependo dos meus pecados, de vez em quando eu sou ignorante com a mamãe, com o papai, às vezes o papai manda fazer uma coisa, eu não faço, tal. Se batiza tranquilamente. Agora, recém-nascido, não. Tem que ter já assim, consciência. Apesar que tem igreja que batiza. Por exemplo, tem igreja protestante que batiza recém-nascido. Tem. E aí, como é que fica? Eu não vou falar o nome. Mas e aí, como é que fica? E outra coisa, histórica. Igreja histórica, não é igreja... Batista. Não, batista não. Eu tô querendo que eu diga, não. Mas tem igreja protestante, histórica, que batiza. Eles pegam um texto lá de Atos, né, que Paulo disse que batizou todo mundo da casa de uma pessoa lá. Paulo batizou todo mundo, e eles pegam esse texto e outros textos mais, né? Também o Velho Testamento também. Meu irmão, é o seguinte, ó, quando você estuda a palavra de Deus e você se aprofunda na palavra de Deus, tem muitas coisas interessantes. O ser humano é complexo, né? Muito. Por isso que a gente não pode fechar a questão de maneira nenhuma, né? Agora eu vou voltar um pouquinho. Bora. Eu falei do aborto, né? No estupro, etc. E sobre o homossexualismo. Qual é o posicionamento da sua igreja? A minha igreja? Amá-los de todo o nosso coração. É um ser humano como eu, tem defeitos como eu, tem defeitos como nós, precisa de amor como eu preciso. Ele é bem recebido, muito bem recebido. Mas tem alguma igreja dentro dos evangélicos que repudia esses homossexuais? Se tiver, tá errado. Se tiver, tem. Se tiver, tá errado. Não tem pau. Diz aí. Se tiver, tá errado. Se tiver, tá errado. Porque Jesus veio, foi para todas as pessoas. Jesus veio para todo ser humano. Não tem A, B, C, D, não. Jesus veio para todo mundo. Diante da fé, todos são recuperáveis, né? Meu irmão, Jesus ama todos os seres humanos. Cabelo bom, que tem um cabelo ruim, quem é pobre, quem é rico, entendeu? Quem... Eu falei recuperáveis, assim, eu falei na fé, não que os homossexuais sejam doentes, alguma coisa assim, não é isso, para não ficar mal entendido aqui. Isso. Jesus veio para todos. Se tem um pregador da palavra de Deus, se tem uma igreja que diz, não, isso aqui tá, isso, aquilo, outro, não tá errado. Jesus nunca fechou as portas para ninguém. E os suicidas? O suicida, né? E nós temos que falar muito sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso. Que aqui em Teresina, o índice aqui no Piauí é muito grande. 2017 estava em primeiro lugar, Teresina. Primeiro lugar, a nível nacional, 2017. 2018, segundo lugar. 2019, de janeiro a maio do mês passado, em primeiro lugar. Na Igreja Nova Vida, e aproveita aqui esse ensejo, nesse programa, a Igreja Nova Vida, agora sábado, dia 29, às 19h30, nós vamos ter um grande debate, uma mesa aberta com muita gente falando sobre depressão. Vamos estar com um psicólogo, com um pastor, com pessoas que trabalham com a questão de depressão e suicídio. Nós vamos falar de depressão e suicídio. Sabe por quê? É muito importante. Mas sabe por quê? Porque depressão... Porque, para quem não sabe, a depressão tem cura. A depressão tem cura. Mas a maioria das pessoas, quando estão em depressão, elas não vão em busca da cura. Porque já tem uma rejeição dos próprios familiares. Que quando a pessoa está em depressão, está dentro do quarto, está em depressão, não tem força para nada. Aí começa, no popular. Vai pra rua. Seu moleque, vai caçar um serviço para ti, seu moleque. Preguiça. Isso é vergonhice. Não é não, ei, não é não.
Depressão é uma doença que precisa ser curada. A pessoa que está em depressão não tem força para sair de casa, não tem força para tomar banho, não tem força para comer, não tem força para nada. E a depressão, para quem não sabe, além dela ter cura, a depressão, ela leva muitos jovens, muitos adolescentes, homens e mulheres que não buscam cura, porque a família também tem um preconceito, ao suicídio. A maioria tem exceção, mas 95 a 96% das pessoas que cometem suicídio é por causa de depressão. Tem alguma coisa com depressão. Depressão. É verdade. Agora, interessante, eu aproveito aqui também, interessante que quando a pessoa está com câncer, ele corre imediatamente em busca da cura. Quando a pessoa está em depressão, ele busca, sabe o quê? Isolamento. Verdade. Por isso que o pai e a mãe tem que chegar perto, tem que abraçar, se for necessário, levantar e levar, porque tem cura. Psicólogo, psiquiatra, com ajuda espiritual de um pastor, de um padre, de um líder religioso, entendeu? Remédios, eu não digo remédio para ficar dopado, naturais. O necessário, né? Receitados devidamente por médicos. Para sair da depressão. Porque, olha, Teresina tem o maior índice, por quê? Porque é uma cidade que tem muitas pessoas deprimidas. E, repito, o deprimido, ele não vai buscar cura, ele vai buscar isolamento. Isolamento. O senhor tem razão, é isso mesmo. Entendeu? Eu conheço muita gente que... E por isso, aproveitando, sábado agora nós vamos estar debatendo lá na Nova Vida, casa cheia, muitos jovens, adolescentes, falando sobre depressão e suicídio. Vale a pena comparecer, é muito importante. Muito, muito, sabe? Porque a mente, ela precisa também de alguns cuidados. Sabe qual é o nosso mal? É porque a gente tem uma maior preocupação. A gente vai para academia, levanta ferro, e a gente não para, e atividade física, aquela coisa. Primeiramente, nós temos que cuidar disso aqui, ó. Nós temos que cuidar da nossa mente, para a gente nunca entrar numa depressão. É verdade. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor vê os evangélicos, de um modo geral, ligados muito que, assim, de uma maneira firme à política, né? Inclusive tem a bancada dos evangélicos, uma das maiores bancadas no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? No Congresso, etc. E como é que o senhor vê essa ingerência da religião evangélica com a política nacional? Isso é importante, isso é bom. Isso é maravilhoso, porque é aquela coisa, ó, nenhum ser humano ele é isento. Todo ser humano carrega em si sua fé, quer seja católico, espírita, evangélico, e todo ser humano ele carrega em si a sua fé e ele tem que influenciar, Nós temos que influenciar na educação, na segurança, em todas as áreas. E é importante, olha, eu digo mais para a senhora, a bancada evangélica tem sido uma bênção para proteger as famílias da nossa nação. Porque o que tem acontecido e tentam colocar, principalmente na educação, para quem não sabe, a questão da ideologia de gênero, entendeu? Se não fosse a bancada evangélica, minha irmã, hoje estava uma bagunça muito grande, muito grande. Qual a sua opinião a respeito da ministra Damares? É uma mulher que sofreu muito na pele. É uma grande estudiosa sobre o assunto, questão de depressão, questão de ideologia de gênero. É muito inteligente, muitas pessoas ficam enganadas com ela. Ela é muito inteligente. Ela é teóloga, ela é formada em direito. É uma mulher que sofreu na pele, ela sofreu para... Eu não sei se a senhora sabe a história dela. Sei, mais ou menos, sei. Ela foi aliciada, ela foi molestada, ela foi abusada. E ela conseguiu reverter, que para mim, eu tiro o chapéu para ela, porque você ser aliciado e molestado na infância... É uma marca pro resto da vida. Né? Você não consegue... Olha... É 1, 2, 3 que consegue se levantar. E aqui eu aproveito também esse programa para dizer uma coisa, ó, papai, mamãe, você que tem filhos pequenos, não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa, não. Você que tem filhos pequenos, não coloque qualquer pessoa, não confie em qualquer pessoa, não. Porque enquanto os nossos filhos estão pequenos,
a gente tem que ter um cuidado muito grande para protegê-los. E muitos pais e muitas mães, filhos pequenos, coloca qualquer pessoa dentro de casa, deixa os filhos sair com qualquer pessoa, todo mundo entrando, é amigo. Olha, os maiores abusos... São de pessoas próximas, né? Pessoas que você confiou. Às vezes você nem imagina que pode fazer uma atitude dessa. E olha, uma criança molestada, aliciada, abusada, é um problemão no futuro. Agora, para encerrar aqui, se eu Damares é uma grande mulher. É uma grande mulher. Para encerrar aqui, eu passaria a noite toda conversando com o senhor, que tem um monte de coisa que não vai dar tempo, nosso tempo aqui é medido aí, mas eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, tem a Marcha para Jesus, né? Nós temos a campanha da fraternidade, né? Caminhada pelo Padre Tony. Eu acho que deve ser alguma coisa semelhante, né? Tivemos a marcha agora, quinta-feira. Pois é, eu sou um dos coordenadores. Todo ano tem, né? A Marcha para Jesus. É uma coisa nacional. 18ª esse ano, 18ª. E para quem não sabe, a Marcha para Jesus é o maior evento norte e nordeste. É um orgulho para Teresina. A Marcha para Jesus, no ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, 250 mil pessoas saíram do Balão do São Cristóvão, direto, entraram na João 23, Frei Serafim, e no cruzamento da Frei Serafim com a Coelho de Resende, mais de 250 mil pessoas marchando, profetizando, orando pelas famílias de Teresina, do estado do Piauí e a nação. 250 mil pessoas, é um orgulho para a nossa cidade, porque é o maior evento norte e nordeste. E o mais interessante, essa agora, a 18ª, que é 2019, foi quinta-feira, dia 20, todas as marchas para Jesus não tem um acidente, não tem um incidente, não tem uma confusão, não tem nada. Só bênção de Deus. E além a copla, né? Além do entretenimento e a diversão. Muita alegria. Tem a parte espiritual. Não, e outra coisa, a Marcha para Jesus é muita alegria. É uma festa, é uma coisa assim tremenda. Aquilo que a senhora falou aqui, não é aquela coisa triste. Entendeu? Não é aquela coisa triste, não. É coisa mesmo daquele jeito, daquele preço, aquela alegria, muita pulando, dançando, muita festa. E não é só jovens e adolescentes, não. Até terceira idade, pulando e dançando, entendeu? Eles gostam, muito bom, muito bom. E muita oração pela cidade, pelo Estado, pela nação, orar pelas autoridades, orar pela economia. Então, muito bom. A Marcha para Jesus. E esse ano, uma multidão. Esse ano, 250 mil pessoas. Nós não chegamos à nossa meta, porque a nossa meta era 300 mil pessoas. Mas, segundo os organizadores, segundo a Polícia Militar Rodoviária, foi 250 mil pessoas. Pois olha, eu gostaria de lhe agradecer a sua presença aqui, dizer que o canal está à sua disposição, eu sei viu? Disso. Obrigado. Faça o melhor trabalho do mundo das juntas sociais, viu? Amém. E qualquer coisa a gente está aqui. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Convide seus seguidores aí para assistir. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, abençoe os familiares. E sábado eu lhe convido, dia 29, lá na Nova Vida, Avenida João Antônio Leitão, número 3733, bairro Pissarreira. Eu espero por você. Vamos falar sobre depressão e suicídio. Uma lembrancinha do programa da Gráfica Zenit, tá? Pra eu guardar aí, fazer as anotações. Anotações lá no meu gabinete. Bom, gente, por aqui a gente vai ficando com mais essa entrevista. Esperando que você compartilhe, que você se inscreva no canal e principalmente, ó, o dedinho aqui, deixa um like aí para que o YouTube entenda que você está gostando das matérias, tá? Tem várias entrevistas aí para você assistir e se deliciar. Muito conhecimento, muita alegria e muita informação. Boa noite.